Capítulo 1. Branco. Tudo que eu podia ver era branco em um vazio interminável. Fiquei suspenso no ar. Eu não conseguia mover meus braços, pernas ou qualquer parte do meu corpo. Eu apenas flutuei, transbordando de pânico. Relaxa, jovem campeão, você não precisa entrar em pânico, ecoou uma voz masculina empolgada. Sua voz me deixava à vontade, mas parecia antinatural. Onde estou? Meu som mais agudo, assim como quando eu era mais jovem. Em um mundo entre mundos, você pode até chamá-lo de limbo, explicou. E antes que você pergunte, você está aqui porque foi considerado digno. Digno de quê exatamente? E limbo significava que eu morri. Como eu morri? E por que estou tão calmo pensando na minha possível morte? Isso seria o meu feito, e sim, eu posso ouvir seus pensamentos, Champion. Ele respondeu à minha próxima pergunta, deixando esse problema de lado. Mas ele me chamou de campeão. O que eu ganhei? Campeão refere-se à sua posição como o escolhido para exercer o poder. Talvez eu devesse parar de falar, se esse cara fosse continuar lendo minha mente. Perdoe-me. Eu não deveria ter. Você está fazendo isso de novo. Ah. Eu sou assim, outra vez. Outra vez. Desta vez, ele não respondeu. Bom. De que poderes você está falando? Fico feliz que você tenha perguntado. O branco de repente virou deslocado como uma grande tela aparentemente materializada. Sabedoria de Salomão. Uma figura musculosa com um grande raio no peito em uma biblioteca apareceu. Força de Hércules. A figura agora estava segurando um caminhão em cima de sua cabeça. Resistência do Atlas. A figura fazia flexões. Poder de Zeus. Fez uma pose enquanto um raio piscava ao fundo. Coragem de Aquiles. Agora sentava-se ao lado de um leão. Velocidade de Mercúrio. Ele agora correu, não transmitindo particularmente o que a velocidade de Mercúrio significava. Não que a maioria das animações transmitisse seus respectivos poderes. Mas isso significava: espere, você vai me dar os poderes de Shazam. Sim, meu campeão. E o Billy Batson? Ele não deveria ser campeão? Espere, esqueça Billy, eu estava dentro dos quadrinhos da DC. Se eu tivesse a capacidade de ser qualquer coisa menos calmo aqui dentro, eu teria tido um colapso nervoso há muito tempo. Não desce, a voz de Shazam falou, e quanto a Billy, bem, os planos mudam. Bem, isso é lamentável para Billy, não é not DC? Sim, você não entrará no multiverso coletivamente conhecido por você como DC Comics, você estará entrando no multiverso conhecido como Marvel Comics, explicou. Mas a DC do Shazam, por que a Marvel? Também nessa nota, porque eu... Porque, de fato, disse ele, tudo que sei é que você foi escolhido por eles como eu. Para isso, quem são eles? Isso eu não posso dizer. Ótimo, mais perguntas. De qualquer forma, a quem ele se referia estava me dando a chance de uma vida. Mas e minha vida, minha família? Todo mundo que eu conheço? Acho que nós dois sabemos o que aconteceu. Eu morri, né? Sim. Eu não sabia como tomar. Novamente, como resultado da influência mágica de Shazam ou algo assim, eu mal fiquei incomodado com a revelação. Tristeza, raiva, negação, não senti nada. Simples aceitação. Bem, então, vendo que eu não tenho escolha, me capacite o homem mágico. Finalmente. Num piscar de olhos, o vazio deu lugar a uma câmara mal iluminada feita de pedras e pedras. Havia cavernas que levavam a quem sabe aqui, enquanto um grande círculo de tronos ficava de um lado. Bem no meio, estava um homem magro, velho, vestindo vestes cinzas. Ele parecia ser o mago médio da fantasia, e não, como eu esperava, como Digimon ou Soul. Ele tinha um grande sorriso no rosto quando se aproximou de mim. Campeão. É bom conhecê-lo adequadamente. Da mesma forma, olhei para o bastão mágico em sua mão, brilhando de poder. Então eu apenas seguro e digo Shazam. Perguntei. Ele assentiu com a cabeça. Coloque sua mão sobre meu cajado. Cheirei, suprimindo uma risada. Algo é engraçado. Pessoal. Fraseado. Ele parecia confuso. Está tudo bem, não se preocupe com isso.
Se você disser isso, ele segurou seu cajado, eu torci, de novo. Diga o meu nome e o poder é seu. Aqui não vai nada. Respirando fundo, levei gentilmente na mão. Shazam. O raio me atingiu e, antes que eu percebesse, eu tinha mais de 6 metros de altura, vestindo o icônico terno vermelho com o grande raio amarelo, e a capa branca com guarnições douradas. Isso é tão estranho, minha voz voltou ao normal. Porque eu era uma criança em primeiro lugar. Shazam deu de ombros. Não sei. Suspirei de frustração. E agora? Agora você deve estar fora campeão, o multiverso espera. Ele tocou no chão com a equipe enquanto outro raio me atingia. Foi tudo o que me lembrei antes de acordar em um hospital. XXX Jonas tinha visto muitas coisas em seu tempo no exército e como policial. Mas nunca, em toda a sua vida, tinha visto uma criança cair no céu como um meteoro. Ele estava desfrutando de uma boa xícara de café com donut, quando, de repente, uma raia de fogo correu pelo céu, pousando no parque. Quando foi ver o local do acidente, encontrou uma criança, por volta de 13 a 14 anos, caída em uma cratera onde deveria estar o meteoro. Ele parecia ileso, embora um pouco desgrenhado da queda. Além de confuso, ele fez a única coisa que podia fazer. O despacho. Uma criança caiu do céu. Capítulo 2. Eu abria os olhos para me encontrar em um quarto de hospital, um anúncio da Stark Expo tocando na TV. Não tive muito tempo para pensar, pois pouco tempo depois, um médico veio me examinar. Vamos apenas fazer alguns testes rápidos para ter certeza de que você está bem. E então você pode sair, afirmou ela. Parece bom. Acenei com a cabeça, não me importando com o que ela queria fazer. Eu tinha coisas melhores para me preocupar, ou seja, ficar preso em uma história em quadrinhos. Eu estava fodida, tão fodida. Sem lugar para ficar, sem dinheiro para o meu nome, eu estava sozinho. Como se eu já não tivesse problemas suficientes, eu tinha 14 anos novamente, me deixando sem ter como ganhar dinheiro ou fazer qualquer coisa realmente. Foder. Ok, acalme Jason, respire fundo e pense. Primeiro, onde eu estava? Ei, Doc? Maria. Doutora Maria, onde estou? Como assim? Que estado ou cidade? O novo, ela congelou. Esperei um pouco para que ela respondesse, mas ela ficou ali calada. Maria. Acenei com a mão no rosto dela, estalei os dedos, ela não respondeu. Para meu horror, percebi que tudo ao meu redor simplesmente parou, como se tivesse parado completamente. O relógio que estava passando, simplesmente parou. A TV congelou no meio de um anúncio da Pepsi, enquanto uma mosca que estava me incomodando por um tempo estava suspensa no ar. Desculpe por isso. Bati o rosto ao ver uma careca das Vinton sorrindo para mim. Notei que o olho de Agamotto ao redor de seu pescoço estava brilhando verde. A pedra do tempo. Eu presumo que você sabe o que é isso então, com o quão de perto você está olhando para isso. Ela me deu um olhar apontado. No início, pensei em dizer não, mas percebi que o antigo poderia ser minha única fonte de ajuda. Eu era um garoto de 14 anos em Deus sabe onde, sem lugar para ficar ou dinheiro para gastar. Assim, não seria do meu interesse mentir e sair com o pé errado. Além disso, ela provavelmente saberia se eu mentisse, sendo feiticeira suprema e tudo mais. A pedra do tempo. Minha garganta estava muito seca. Ela cantarolou concordando, me olhando com curiosidade, me fazendo sentir um pouco desconfortável com o escrutínio. Ela parecia ter percebido isso, quando imediatamente parou. Eu queria falar com você sobre uma xícara de chá, se você não se importaria com o Sr. Vard. Minha boca ficou aberta em choque, mas eu imediatamente a fechei novamente. Certo, ela era uma poderosa usuária de magia. Ela provavelmente sabia mais do que apenas meu nome se ela tivesse decidido parar o tempo para vir visitar. Dei um pequeno aceno. Sorridente, ela moveu a mão em uma poção circular, abrindo um portal. Eu assisti espantado, algo que eu só tinha visto em filmes e quadrinhos estava acontecendo bem na minha frente. Depois de você. XXXX, estávamos sentados na sala do antigo há quase 10 minutos. Eu estava ocupado, examinando cada canto da sala.
enquanto ela, sendo a anfitriã educada que era, silenciosamente esperava que eu parasse de fanboying, um pote de chá na mão. Então, sobre o que você quer falar? Decidi finalmente perguntar, tendo anotado os detalhes do mesmo vaso por mais de 3 vezes. Ela sorriu, derramando chá em 2 xícaras, e me ofereceu uma. Tomei, mas não tomei um gole. Para começar, eu sei que você não é daqui, então, de onde você é? Fiz o possível para explicar com o máximo de detalhes que pude. Sobre Shazam, os poderes, o espaço em branco, como eu fui jogado aleatoriamente aqui. Cheguei a contar para ela sobre a parte dos quadrinhos, onde ele ergueu a mão dela para me mandar parar. Isso é muito mais complicado do que eu pensava que seria. Ela me deu um olhar curioso. Então você pode invocar o nome do feiticeiro para obter esses poderes? Acenei com a cabeça em confirmação. Você acredita em mim? Ela assentiu com a cabeça. Por mais estranho que pareça, eu faço. Ou você está dizendo a verdade, ou tem a imaginação mais vívida do mundo. Ela deu uma leve risada, enquanto eu sorria aliviada. Então você vai me ajudar. Eu vou, desde que suas intenções sejam para o bem, e para ajudar a proteger a Terra desses perigos cósmicos. Você prediz, disse ela. Legal. No entanto, você se importaria de me mostrar esse poder? Bem, se isso ajudou a ganhar a confiança dela. Respirei fundo, antes de gritar com convicção. Shazam. O raio me atingiu. Impressionante, comentou. Eu posso sentir a energia correndo através de você, é poderoso, mas não tem um toque de escuridão ou malícia. Obrigado? Perdoe-me, nunca vi nada parecido antes. Pois é, eu nem senhora. Acenei com as mãos. O terno não parecia desconfortável ou restritivo. Eu senti poderoso, como se eu pudesse esmagar uma pedra com minhas próprias mãos. Conhecendo os poderes de Shazam, eu poderia fazer isso e muito mais. Voltei para o vaso de flores com o qual me familiarizei. Sem pensar verdadeiramente no que realmente iria fazer, flexionei o dedo e apontei-o para o vaso, dispondo-me a usar o poder de Zeus. Correu bem, o raio atravessou o meu braço, chegou aos meus dedos e disparou contra o vaso, explodindo a 1 milhão de pedaços. Minha sensação de euforia durou uma fração de segundo, quando logo percebi de quem eu havia explodido. A anciã não parecia se importar que eu tivesse destruído o vaso. Ela parecia mais curiosa sobre o fato de que eu poderia disparar raios. Com um aceno de mão, o vaso fixou-se e colocou-se de volta onde estava. Isso deixa de lado a dúvida de você canalizar a dimensão sombria, comentou. Você pensou que eu estava canalizando a dimensão sombria? Ela realmente não acreditou em mim, afinal, não que eu pudesse realmente culpá-la. Pelo menos, ela tinha certeza de que eu não era mau. No entanto, vendo seus poderes de perto, deixei essas preocupações de lado, disse ela. Perdoe-me por mentir para você. Acenei com um pedido de desculpas dela. Estava tudo bem. Você vai me ajudar agora então, não vai? Vou, mas tenho um pedido. Eu franzi a testa. Que pedido? Você disse que eu seria morto por Caecilius em 2016, e que Stephen Strange tomaria meu lugar depois, como eu esperava que ele fosse. E o que ela está recebendo? Nesse caso, gostaria de pedir que não tentem me salvar. Aceitei minha morte por mais de séculos e fiz as pazes com ela. Ela olhou diretamente em meus olhos. Deixe-me morrer, para a melhoria do futuro. Fiquei surpreso com o pedido dela. Nunca pensei que alguém me dissesse isso. No entanto, dei-lhe um aceno de afirmação. Era o desejo dela e, além disso, o Doutor Estranho seria um supremo feiticeiro muito poderoso, independentemente disso. Ela sorriu. Então é minha honra recebê-lo como mestre estagiário das artes místicas. Sorrindo como eu me curvo. A honra é minha. Então eu gosto de morar aqui. Eu tinha outra coisa em mente. Fico imaginando que... XXXX, você está tudo bem lá, Jason? Jonas perguntou ao menino sentado na parte de trás do cruzador da polícia. Deu um pequeno sim, quase inaudível. Coitado, pensou. Pais mortos em algumas escavações arqueológicas no Egito, deixando-o o único sobrevivente da escavação.
Quando ele leu a biografia do garoto, ele se sentiu horrível por ele. Sem família ou amigos para acolhê-lo, o garoto pulou de um lar adotivo para outro, fugindo. Ele havia fugido de seu último lar adotivo, uma semana antes, e estava morando embaixo de um banco de parque quando um meteoro o atingiu e ele o encontrou. Ele gemia de dor, com a dor de cabeça súbita que sentia. Enxaquecas malditas. Então, depois de saber disso, ele conversou com Sarah, sua esposa, e ambos decidiram adotar Jason como seu. Eles estavam querendo adotar de antemão, e Jason parecia uma dádiva de Deus. Eles já teriam 2 filhos biológicos antes, mas Jonas queria que o terceiro filho fosse adotado, assim como ele. De certa forma, ele e Jason não eram tão diferentes, afinal. Ele havia perdido os pais ainda jovem e tinha saltado de uma casa para outra antes de encontrar casa com seus padrastos. Ele esperava que ele e Sarah fossem mesmo para Jason. Você quer algo do drive-thru? Perguntou. Um cheeseburger e batatas fritas, disse. Ele fez uma pausa por um tempo antes de acrescentar. E um pouco de cola. Jonas sorriu. Você entendeu?